Mas o importante ao olhar para Gaza é o fato de que o Ocidente, independentemente dos pensamentos que tenham, qualquer diferenciação, qualquer racismo, usado de forma vaga como definimos há alguns minutos, se traduz em ação. E se traduzir em ação que justifica, em alguns casos, mas é cúmplice dos piores crimes contra a humanidade, atrocidades e genocídio. E isso é um passo, um salto, se preferir, de importância absolutamente crítica. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies. E hoje estou conversando novamente com Michael Brenner. O Dr. Michael Brenner é professor emérito de Assuntos Internacionais na Universidade de Pittsburgh e membro do Centro de Relações Transatlânticas da Johns Hopkins. Michael já esteve neste canal antes e geralmente falamos sobre os grandes temas nas relações internacionais. Queremos fazer o mesmo novamente hoje, porque ele escreveu recentemente um ensaio sobre racismo. Este é o momento de discutir o papel do antigo racismo no sistema internacional e a forma como as relações internacionais funcionam. Então, Michael, bem-vindo de volta ao canal. Obrigado, Pascal. Esse é um prazer, sempre a oportunidade de conversar com você. Esse seu ensaio realmente me tocou muito, porque há cerca de um mês fiz um programa curto sobre o genocídio em Gaza. Nesse programa, cheguei à conclusão muito insatisfatória de que a única coisa que pode explicar a mídia mainstream do Ocidente, a abordagem geral do Ocidente coletivo, é essa atitude insensível, cruel e cínica em relação ao genocídio, basicamente negando que seja um. Se eles reconhecem que crimes estão sendo cometidos, esses crimes são mais ou menos atribuídos às próprias vítimas. A única coisa que explica isso é o racismo. Agora, o racismo é uma explicação muito ruim, porque não é uma explicação. É apenas adicionar um rótulo a algo que observamos. Mas você, neste ensaio, fez uma investigação mais aprofundada. Você poderia talvez nos guiar pela forma como vê o racismo se manifestar nesse jogo de relações internacionais. Bem, para começar, precisamos analisar o termo racismo, porque racismo, particularmente em inglês, começou a ser usado de forma tão promíscua que pode se referir a qualquer forma de intolerância, seja a base dessa intolerância, etnia, religião, cor da pele, idioma ou raça. Então, talvez o termo mais preciso ou mais apropriado seria intolerância. Mas vamos falar sobre racismo e fazer a seguinte pergunta. Existe algo como raça? E por que pensamos em termos de raça e designamos povos como constituindo alguma raça ou outra? É um fato científico que não existe tal coisa como raça. Em outras palavras, os estudos de DNA que foram realizados nas últimas décadas, buscando determinar a raça e a constituição de DNA de vários grupos de indivíduos, nos dizem que não existe algo como, ou mesmo aproximando-se de uma raça pura. Cada um de nós é uma composição de DNA para a qual não há correspondência idêntica. Na verdade, mesmo pessoas que exibem certas características físicas que parecem ser muito próximas, seja em termos de pigmentação ou traços faciais, não são necessariamente em termos de DNA muito associadas. O termo raça, portanto, pode ser usado com precisão para se referir a qualquer conjunto de pessoas cujo DNA se assemelha entre si. Não idêntico, apenas se assemelhando entre si. E se essa correspondência for certa por certa aparência, idioma ou localização geográfica, chamamos isso casualmente de raça. Portanto, não há base científica para a raça. Mas a raça, ou particularmente o racismo, precisa ser entendido em termos socioculturais,
ou você também pode colocá-lo em termos políticos. Em outras palavras, é uma construção de sociedades humanas altamente organizadas, que provavelmente começou quando pequenos grupos ou tribos de seres humanos nos tempos paleolíticos gradualmente se expandiram ou se formaram em comunidades e encontraram outros grupos que pareciam um pouco diferentes ou falavam uma língua diferente. E assim a diferenciação se tornou natural. Não precisa ser sempre, por sua própria natureza, hostil, e não precisa necessariamente ser baseada na ideia de que nossa raça ou nosso grupo é superior a outro. Acho que esses elementos entram em jogo quando você tem encontros entre sociedades grandes e muito organizadas, e então isso se torna um fenômeno político, sociocultural, que conhecemos há 3.000 anos, talvez pelo menos 4.000 anos, você sabe, desde os tempos neolíticos. Racismo, para colocar isso em perspectiva, todos nós conhecemos, experimentamos e lemos sobre racismo. Está em nossas mentes e em nossa consciência. O aspecto intrigante da situação atual é que os membros das sociedades democráticas liberais ocidentais certamente assumiram que o racismo era algo do passado e que, na medida em que existia dentro de suas próprias sociedades, estava sendo superado, assim como o racismo direcionado aos negros nos Estados Unidos estava sendo superado e eclipsado, por assim dizer. Também pensávamos que, com o fim da era do colonialismo, que não se baseava apenas em questões de raça, a crença de que os povos que a sociedade ocidental subordinou e explorou por 400 anos eram inerentemente inferiores e menos civilizados, e assim por diante, era uma justificativa conveniente para o tipo de controle econômico e dominação política que estava no cerne do colonialismo, imperialismo, etc. E também pensávamos que isso era história e que, portanto, guerras ou conflitos que se aproximassem de algo como genocídio não envolveriam países ocidentais de uma forma ou de outra. Em outras palavras, como o genocídio em Ruanda. Isso era visto como algo indescritível, que havia ocorrido entre povos que não haviam alcançado o nível de organização social iluminada que nós tínhamos, por qualquer motivo. Certo. E foi universalmente condenado. Portanto, agora nos encontramos em uma situação em que os países ocidentais são cúmplices de genocídio, genocídio por qualquer medida, por qualquer definição, e são cúmplices ativos de uma forma ou de outra. Alguns países ocidentais, particularmente os Estados Unidos e seu parceiro, a Grã-Bretanha, se preferir, são co-beligerantes. Os Estados Unidos não apenas fornecem armamentos ao governo israelense, munições sem as quais eles não poderiam conduzir sua devastação, seja em Gaza ou no Líbano, agora na Síria. Mas a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos têm estado envolvidas em fornecer inteligência vital aos israelenses em seus ataques ao Irã. Também inteligência envolvendo o Hezbollah. O bem-sucedido assassinato da liderança do Hezbollah por Israel dependeu, segundo me disseram pessoas que realmente sabem, criticamente de ativos de inteligência americanos. As bombas extraordinariamente poderosas usadas também foram fornecidas pelos Estados Unidos, e a Marinha dos Estados Unidos tem estado envolvida na defesa de Israel contra foguetes e mísseis lançados pelos Houthis no Iêmen e pelo Irã. Portanto, os dois países anglo-saxões, que são provavelmente as democracias mais antigas do Ocidente, são co-beligerantes. Em outras palavras, eles são participantes ativos, se não plenos, em ações manifestas de genocídio. Deixe-me apenas destacar duas outras características rápidas antes de nos aprofundarmos mais na situação atual. Uma é que não há mistério sobre o que está acontecendo. Vemos isso graficamente, em cores, 24 horas por dia. Não está de forma alguma oculto ou disfarçado. Em segundo lugar, a liderança israelense declara publicamente sua intenção de cometer genocídio. Alguns deles fazem isso, ministros já fizeram, ex-generais das Forças de Defesa de Israel já fizeram,
e isso é novamente único. A terceira característica singular, que é sem precedentes, é que esse grau de envolvimento por parte do Ocidente, do lado de, vamos usar o termo correto, do lado do mal manifesto, está sendo feito apesar do fato de não haver interesse político, de segurança ou econômico no que os israelenses estão fazendo. Na verdade, acho que é um cálculo simples. E as evidências que temos nos dirão que os Estados Unidos e os europeus sofreram em termos de uma diminuição de sua posição no mundo e sua influência consideravelmente como resultado do que estão fazendo. Então, dados todos esses elementos únicos, essa é a questão com a qual ficamos. E você colocou no início. Como explicamos isso? E foi isso que me trouxe tentar explorar as profundezas da produtoria coletiva de nossos leads e de nossa sociedade. E nas discussões com você, muitas vezes fazemos isso. Seguimos por esse caminho e ficamos na linha tênue entre filosofia e psicologia, porque há esse elemento ali. E eu ainda não consigo entender completamente. Mas a guerra tem essa tendência de, pelo menos quero dizer, apesar de toda a morte e destruição, pelo menos ela esclarece algumas coisas, no sentido de torná-las claras e óbvias. E apesar da propaganda, sabe, se você cortar o que um lado ou outro quer que você acredite, e se você apenas olhar para o que acontece, o que você pode ver com seus próprios olhos, e o que podemos ver com nossos próprios olhos, é o que está sendo relatado para nós. Certo? E vemos os relatórios, quero dizer, vemos os vídeos saindo de Gaza. Também vemos o que os jornalistas e o que a CNN e assim por diante querem nos mostrar, certo? E podemos fazer um pequeno paralelo com a guerra na Ucrânia, que também teve esse elemento esclarecedor quando se trata de raça. No início, quando um grande número de ucranianos fugiu da Ucrânia e cruzou a fronteira para a Polônia e para a União Europeia, houve alguns dias em que repórteres da Europa ficaram realmente chocados e literalmente disseram: estes não são migrantes normais. Estas são pessoas brancas, cabelo loiro, olhos azuis. Você se lembra disso, certo? E tivemos isso, onde eles dizem, tipo, este é um crime real, sabe? Porque essas pessoas são brancas. Eles quase disseram isso. Quero dizer, um desses, o loiro de olhos azuis, o cara realmente disse isso. E essa é uma mentalidade, certo? Que então meio que surge de repente e mostra que os europeus ainda pensam nos migrantes e assim por diante como algo como uma cor de pele diferente. Não deveria ser assim. Existe esse sentimento de grupo. E lá eu só quero dizer, pelo que está acontecendo agora na Ásia Ocidental, é claro e óbvio que as alianças do mundo anglo-saxão e do mundo europeu mais amplo estão com as pessoas da mesma cor de pele. E um dos truques que Israel fez, ou que os sionistas fizeram, é claro, se rebrandear como não-europeus enquanto ainda permanecem assim, certo? Quero dizer, Netanyahu e seus colegas e assim por diante. Todos eles são judeus europeus. Todos estão entrincheirados nesses grupos de pessoas vindas diretamente da Europa e colonos, tomando a terra de pessoas com uma cor de pele realmente diferente da deles. E agora se dando ao luxo de simplesmente exterminar as pessoas dessa cor de pele. E você e eu, e os estudantes manifestantes nos Estados Unidos, e muitas pessoas em todo o sul global veem isso, percebem isso e entendem isso. E é por isso que é tão óbvio. Mas então, entra em cena o elemento psicológico nas sociedades ocidentais, que se acreditam antirracistas e que superaram os pecados do passado, mas que são incapazes de entender psicologicamente que estão novamente infligindo uma versão do século XIX de um crime. E eles até justificam isso, e ficam irritados quando os confrontamos com essa análise de seu racismo. Eles ficam muito bravos. Já tive pessoas jogando uma bebida fora na minha frente e saindo furiosas por, você sabe, discordar de sua versão da realidade em que o Ocidente está apenas ajudando a defender a vítima da agressão dos marrons, certo? Do terrorismo islâmico muçulmano barbudo. Você pode falar sobre isso?
Can you speak to that? Well, you've already given a very cogent depiction of the situation. Bem, você já deu uma descrição muito coerente da situação e dos paradoxos e contradições. Sabe, algumas reflexões. Primeiro, há uma forte tendência, é claro, de rotular as pessoas que você apoia, os mocinhos na sua mente, que se tornam mocinhos por uma variedade de razões. Vamos suspender essa questão por enquanto, como sendo como você. Então, os ucranianos, claro, para mim o interessante não é apenas que os ucranianos são reconhecidos como loiros de olhos azuis como nós, porque isso é incomum em um sentido empírico, já que grandes ondas de refugiados, particularmente, bem, voltando a algum tempo, mas quero dizer, mesmo nas últimas 2 décadas, envolveram pessoas do Grande Oriente Médio, ou da América Latina, e dos Estados Unidos, ou do Sul da Ásia, chegando às sociedades norte-americanas e europeias. Coming into North American and European society. So suddenly when you get a wave of immigrants from... E de repente, quando você recebe uma onda de imigrantes de lugares como a Ucrânia, é impressionante que eles pareçam caracteristicamente caucasianos. E os caucasianos são considerados o tipo mais perfeito, se é que se pode dizer, a forma mais pura. Mas o que também é interessante é que os russos não recebem esse status e privilégio. Afinal, os russos são tão loiros e de olhos azuis quanto os ucranianos. E não se esqueça, sabe, foram os russos do Donbass que sofreram atrocidades nas mãos dos ucranianos em 2014 e 2015. Who suffered atrocity at the hands of the Ukrainians in 2014 and 2015. The thousands of Russians, Ukrainian Russians. Os russos ucranianos, russos de nacionalidade ucraniana que foram queimados vivos em Odessa. E houve 14 mil russos que foram mortos entre 2014 e 2022 no Donbass pela artilharia ucraniana, que foi dirigida indiscriminadamente a alvos ou populações civis. Então acontece que até mesmo essa prontidão conveniente para rotular todos os mocinhos ou vê-los como membros de sua própria raça, seu próprio povo, por assim dizer, não se sustenta quando você lança luz sobre isso. Porque você tem esse jeito, sabe, um caso marcante é a diferenciação entre russos e ucranianos. É como se o Ocidente estivesse dizendo, Jesus, esses russos, eles deveriam ter pele morena. They should be brown-skinned. Yeah, and that is true. That is true. And let me just interject one personal experience. Isso é verdade. Isso é verdade. E deixe-me apenas interpor uma experiência pessoal sobre a Suíça. Nosso maior grupo de imigrantes, além dos alemães, é na verdade o povo da ex-Iugoslávia, Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e assim por diante. E os suíços, este é o grupo contra o qual eles são mais racistas. Alguns dos meus melhores amigos são da Sérvia e da Bósnia. Quando falei sobre isso e o tipo de racismo diário que eles ainda enfrentam agora na Suíça, as pequenas coisas, mostrei ao meu ex-parceiro a foto deles pela primeira vez. Ele é taiwanês. Ele olhou para mim e disse, "Oh, mas Pascal, eles são brancos." Eu fiquei tipo, sim, isso é verdade. Quero dizer, também na Suíça e em outras sociedades, conseguimos criar linhas raciais que não precisam ser definidas pela cor da pele ou características faciais. Certo. Mas de alguma forma, nós os europeus, conseguimos fazer isso. Conseguimos incluir e excluir pessoas desses grupos, projetar todos esses estereótipos negativos sobre eles, e em seguida, tratá-los de uma maneira que faz com que o grupo interno se sinta no direito de tratar mal o grupo externo, porque é percebido como um erro do próprio grupo externo. It's their own mistake. You know, the British term WOG. Você sabe o termo britânico WOG, que é um acrônimo para Worthy Oriental Gentleman? É um termo depreciativo que os britânicos caracteristicamente aplicavam aos asiáticos. Particularmente, eu acho, especialmente aos asiáticos orientais. As pessoas que no gíria americana ou em alguma gíria militar são referidas como slants por causa da dobra mongólica, a formação dos olhos. E você sabe, podia-se ouvir pessoas brincando na Grã-Bretanha, quero dizer. Recentemente no norte dessa você sabe, os WOGs começam em Calais. Well, you know, the WOGs begin at Calais. Ah.
Where you run into the frogs. Sabe onde você encontra os sapos. Vamos voltar, no entanto, para o Oriente Médio e para Gaza, porque acho que há uma distinção importante a ser feita entre diferenciações injustificadas que fazemos com conotações negativas e pejorativas sobre outros povos, como os vemos, como os percebemos e como pensamos sobre eles, do comportamento. Agora, nos Estados Unidos, sempre houve uma mistura de povos, se preferir. Crescendo na cidade de Nova York, sempre havia palavras depreciativas para cada grupo étnico, de vários graus de depreciação, se preferir, que nunca eram usadas na sociedade educada. Às vezes podíamos usá-las quase de forma facetiosa. Mas muitas vezes a referência era feita a pessoas sem qualquer hostilidade, e cuja própria conduta realmente não fazia nenhuma diferenciação significativa. Em outras palavras, era apenas, não sei, quase se tornava parte do você sabe do cenário. Mas o importante ao olhar para Gaza é o fato de que o Ocidente sabe, quaisquer que sejam os pensamentos que tenham, certo? Qualquer diferenciação, qualquer racismo usado de forma vaga, como definimos há alguns minutos, se traduz em ação, e se traduz em ação que justifica em alguns casos, mas é cúmplice dos piores crimes contra a humanidade, atrocidades, genocídio. E isso é um passo, um salto, se preferir, de importância absolutamente crítica. Todo mundo anda por aí com todos os tipos de rótulos e diferenciações preconceituosas em suas mentes. Em algum grau, algumas pessoas quase nada, outras bastante. Mas isso não necessariamente se traduz em comportamento, seja em um nível pessoal ou em uma escala mais ampla em termos de relações entre países. Mas demos esse passo, e demos esse passo em sincronia. Nenhum líder governamental, exceto os irlandeses e os espanhóis, se isentou. Todo mundo era todos entusiasticamente envolvido nisso. Eu me lembro depois 7 de outubro, que foi atroz. Cross territory quanto de carnificina produzido. Exaggerated how much carnage was produced. I mean, half of the people killed apparently were killed by Israeli forces. Quero dizer, metade das pessoas mortas aparentemente foram mortas por forças israelenses, comandos e aeronaves que perderam todo o controle e mataram seu próprio povo tentando escapar em carros, inclusive naquela arena. E 300 eram pessoas de segurança e militares israelenses. Então restam algumas centenas. Nenhuma criança foi decapitada e nenhuma foi jogada em fornos. Parece também que a maioria das atrocidades não foram cometidas pelo Hamas. Mas uma vez que a brecha foi feita e a guerra estourou, todos os tipos de pessoas com vingança em mente, incluindo algumas gangues criminosas, atravessaram e foram aparentemente os principais responsáveis por isso. De qualquer forma, após 7 de outubro, lembre-se, todos os líderes ocidentais voaram imediatamente para Jerusalém, incluindo o presidente Biden, abraçaram Netanyahu e disseram: "Estamos com você, pode fazer o que quiser, não vamos questionar." O entusiasmo nas semanas seguintes, quando o ataque indiscriminado a áreas civis em Gaza começou, também foi apoiado entusiasticamente pelas elites políticas ocidentais. Alguém que conheço usou uma metáfora muito crua. Ele disse que os líderes ocidentais correram para Jerusalém como um bando de caras de uma gangue de motociclistas correndo para participar de um ataque de gangue. Bem, isso é extremo. Quero dizer, é incrível. Quero dizer, para mim, é incrível que vejamos isso acontecendo. E que, você sabe, muitas pessoas entendem. Quero dizer, as Nações Unidas, na verdade, Guterres realmente disse que há limites para o que você pode fazer. E Francesca Albanese, pessoas que entendem que isso é um genocídio que precisa ser interrompido, certo? E que mesmo se você discordar do rótulo de genocídio, quero dizer, podemos concordar que o nível de mortes é absolutamente atroz, certo? Mas então você já entra nessas discussões sobre quem é o culpado por isso e quem faz o quê. E tudo acaba nessa dicotomia de direito à autodefesa, assim chamado, versus terrorismo islâmico, certo?
terrorism, Islamic terrorism, right? But the question to me, and I would like to come back to that. Mas a questão para mim, e eu gostaria de voltar a isso, é que apesar do entendimento de como o racismo funciona, o Holocausto contra os judeus na Segunda Guerra Mundial é outra forma disso, certo? E nós entendemos isso. Na Europa, aprendemos isso e estudamos desde cedo na escola. Como a representação dos judeus com narizes tortos e características faciais especiais foi uma parte importante da psicologia que criou o terreno fértil sobre o qual o Holocausto foi construído, e a capacidade de realmente colocar pessoas em campos de concentração e guetos, certo? Porque isso era conhecido. O Holocausto, o extermínio dessas pessoas, não era conhecido até um ponto posterior dentro da sociedade geral. Was not known until a later point within the larger society, but the ghettos and so on, the ghettoification, that was well understood and known. Mas os guetos, e assim por diante, a guetização, isso era bem compreendido e conhecido. E isso foi justificado, certo? Nós entendemos tudo isso. E ainda assim, quando acontece novamente, uma boa parte da sociedade não percebe realmente o que está acontecendo de novo. É como se todas essas coisas, todos esses sinais muito claros, de repente, mesmo que ainda estejam lá, fossem desligados nos cérebros ou não fossem mais registrados. É quando se torna relações internacionais. É quando grupos inteiros, de repente, conseguem usar as bombas e as forças que criaram para cometer esse crime dos crimes. That they created in order to commit this crime of crimes. Right. Well, of course, this is the ultimate tragedy. Bem, é claro que esta é a tragédia definitiva. As pessoas que foram abusadas e desprezadas, e eventualmente uma grande parte das quais foi exterminada no século XX e estigmatizada dessa forma por quase 2 milênios, tornam-se os perpetradores das mesmas atrocidades que elas próprias sofreram, para alguns deles dentro da memória viva. Então quero dizer, isso levanta 2 ou 3 questões psicológicas absolutamente profundas. Uma relacionada à mentalidade daqueles judeus que estão perpetrando esse crime. E a propósito, você sabe, de 80% a 90% da população israelense, de acordo com todas as pesquisas, apoia incondicionalmente o que seu governo está fazendo em Gaza. What the government is doing in Gaza. So it's not just the psychology of the political elite. Então não é apenas a psicologia das elites políticas e líderes que analisamos. Quando você se volta para o Ocidente, para a Europa, quero dizer, de certa forma, pode-se dizer que a realidade se tornou complexa demais para a opinião esclarecida suportar. Então você sabe, a opinião, que é como os mapas mentais de todos nós, simplificam a realidade. E elementos centrais nas classes políticas europeias e no mapa mental geral da sociedade eram que os judeus são vítimas e carregamos uma culpa pelo que fizemos a eles. E é verdade, quero dizer, pensamos no Holocausto como algo puramente alemão. Não foi. Todos os países europeus ocupados, acho que com uma exceção, não me lembro qual é, talvez a Bulgária, forneceram pelo menos uma divisão da SS. Bulgaria, perhaps, provided at least one SS division. And in fact, the country that provided the most, E de fato o país que mais contribuiu, 3 ou 4, foi a Ucrânia, ucranianos auto-identificados. Então é claro ao notório Bandera que foi o líder dos nazistas ucranianos e que você sabe conduziu as atrocidades de seu grupo, matando dezenas de milhares de judeus e quase tantos poloneses também. E esse é o homem para quem o governo atual construiu estátuas e em cuja homenagem nomearam praças e ruas. De qualquer forma, você não quer entrar na questão da Ucrânia neste momento. Mas o ponto que eu estava fazendo era sobre a culpa pela vitimização dos judeus historicamente e o Holocausto, que foi sentida em graus variados, não apenas pelos alemães, mas acho que por muitos outros europeus também. Ok, então no mapa mental deles, os judeus são vítimas e nós devemos algo a eles. E eu acho que quando você responde a isso, o latente, vamos apenas chamar de racismo de alguma forma ou de outra,
que desvaloriza povos não ocidentais, seja consciente ou subconscientemente, com várias conotações, é altamente variável, certo? Mas isso os vê de alguma forma como pessoas inferiores ou inferiores em termos estritamente raciais, como sendo de alguma forma diferentes e de menor valor. Vamos apenas usar esse termo, de menor valor. Então você combina os dois, os fortes sentimentos de culpa em relação aos judeus e, portanto, o imperativo de apoiá-los, de apoiar Israel, contra a desvalorização dessas pessoas de pele morena. Embora, se você olhar para a coloração dos palestinos e judeus do Oriente Médio, não há muita diferença em termos de cor. Agora, deixe-me apenas acrescentar a esse ponto. Então a questão ainda surge, certo? Se você vê as atrocidades horrendas, isso envolve não apenas tiros, mas atiradores mirando em crianças, bombardeando hospitais de maternidade, e você vê isso. É gráfico. E você vê soldados israelenses humilhando palestinos das maneiras mais grosseiras. Alguém poderia pensar, quaisquer que sejam os preconceitos que derivam do mapa mental, como chamamos, dos ocidentais, que ao ver isso, deveria haver, esperaria-se uma reação instintiva que dissesse que isso é intolerável, isso é insuportável. Não pode ser feito. Quero dizer, afinal, isso também está em nossa natureza. Quero dizer, quando você vê uma criança prestes a cair de um penhasco ou algo assim, o instinto humano é tentar salvá-la. E você não pensa sobre isso. E a empatia, a coloração, a pigmentação, as características e assim por diante, que então se tornam rotinizadas nas comunidades humanas, primeiro através da ligação e solidariedade de pessoas que se conhecem diretamente, e depois em sociedades maiores, você sabe, através da socialização e culturalização, e até mesmo leis e regras e certamente normas sociais. Social norms. None of that, though. Nada disso, no entanto, surgiu entre nossas elites políticas e nossos governos. Em outras palavras, naturalmente se esperaria que, ao ver o que está realmente acontecendo, esses sentimentos poderosos surgissem e superassem todos os preconceitos de um conjunto complexo de fontes e causas que inicialmente levaram a dar um cheque em branco para o governo israelense. E isso não foi visto. Você viu isso sim entre certos grupos. Você viu isso entre indivíduos. Você viu isso entre aqueles que demonstram e assim por diante. Você não viu isso entre a classe política ocidental. E se me permite usar uma linguagem mais coloquial, isso sugere fortemente que há algo errado com as sociedades ocidentais. Elas estão doentes, elas são perversas, elas são patológicas nesse sentido, em um sentido clínico. E esse é o grande mistério. Como elas se tornaram assim? Ou não é patológico, ou faz parte do mecanismo que o tipo de racismo de que estamos falando agora, o racismo que permite a violência em massa, sua própria função é que ele é capaz de restringir e canalizar a empatia para os grupos onde você quer que ela seja aplicada. Digamos que um hospital de maternidade na Ucrânia seja atingido por destroços ou por algo relacionado à guerra. Se os russos o atacaram ou não, se foi um acidente ou não. Não importa, ele é atingido. E então há um grande clamor, grande empatia, grande como isso pode acontecer. São civis inocentes. O hospital Al-Shifa, na Palestina, é bombardeado até virar cinzas 2 vezes, invadido, e centenas de pacientes morrem, sendo mortos. E você sabe, o pessoal do hospital é humilhado na frente do hospital por soldados. Tudo está filmado e gravado. É até exibido pelos perpetradores online. Everything is on film and on tape. It's even paraded by the perpetrators online, and the Western reaction to that one is, well, E a reação ocidental a isso é, bem, Israel teve que entrar no hospital, certo? Teve que limpar o hospital. É essa linguagem de sanitização que é então aplicada para diferenciar esses dois casos. E o próprio racismo tem a função de garantir que a empatia seja aplicada a um e não ao outro, o que seria a reação normal.
certo? Mas além disso, se o racismo tem a função de garantir que certos atos de violência possam ser cometidos, minha pergunta é isso que explica o que está acontecendo? Ou há algo além do racismo? Algo para o qual o racismo é uma ferramenta para alcançar isso? Como a estrutura das sociedades, ou a estrutura de poder no sistema internacional, de como o poder é exercido, e o racismo é uma ferramenta para exercer isso? Não pensei muito sobre isso, mas você tem alguma opinião sobre isso? Well, I think there you have to look at individuals. Bem, acho que aí você tem que olhar para os indivíduos. Existem líderes do governo dos Estados Unidos que estão ligados à ideia, nos últimos 30 anos, desde o colapso da União Soviética, de que os Estados Unidos tinham a oportunidade, tinham os imperativos, tinham a ocasião de cumprir uma profecia ou uma missão com a qual foram dotados em seu nascimento em uma condição de virtude original. Quer ungidos providencialmente ou não, ou no sentido mais cru, de estabelecer a hegemonia americana. Tudo isso foi exposto no notório Memorando Wolfowitz, de março de 1991, que quando foi inicialmente promulgado teve que ser formalmente rejeitado pela presidência de Bush, devido à sua franqueza em termos de defender uma forma muito crua de realpolitik imperial, que se tornou a estrutura intelectual compartilhada pela muito grande maioria da comunidade de política externa americana. Of the American foreign policy community. And so you can say, in that sense, yes, the United States... E assim você pode dizer nesse sentido, sim, os Estados Unidos, ou alguns de seus líderes, ou a maioria de seus líderes, se preferir, estão inclinados a ignorar as atrocidades em Gaza, estão inclinados a dar esse cheque em branco ao governo israelense, reforçado por coisas como doações de campanha e outras, que são muito importantes porque fazem parte do projeto mais amplo de institucionalizar a dominação global americana. Existem pessoas que pensam nesses termos, caso em que algumas delas estão comprometidas com isso, e pessoalmente não são racistas. Quais são as porcentagens? Elas também são mistas, quero dizer, porque as pessoas não podem ser claramente colocadas em uma ou outra categoria. be placed in one or another category. The psychologies are too complex. When you turn to... As suas psicologias são muito complexas. Quando você olha para a Europa, no entanto, não há um grande objetivo estratégico na mente de ninguém, realmente. É seguidismo, sabe? É seguidismo dos Estados Unidos, o que, é claro, se alinha e complementa o que temos falado, atitudes europeias em relação aos judeus, a Israel, culpa histórica e concepções negativas de pessoas de pele escura, e particularmente pessoas de pele escura não cristãs, que as sociedades ocidentais colonizaram, exploraram e dominaram por o quê? 400 anos, certo? Então, quero dizer, de certa forma, a psicologia política europeia de suas elites é ainda mais misteriosa das elites políticas americanas. than that of American political elites. I mean, in a way, it does make sense to me. Quero dizer, de certa forma, faz sentido para mim se pensarmos nisso em termos raciais, especialmente não na cor da pele, porque se olharmos apenas para a cor da pele e características, então você está absolutamente certo. Quero dizer, os russos e os balcânicos e assim por diante deveriam fazer parte disso, mas não fazem. Mas se a raça imaginada, certo, o conceito de raça, do quem pertence junto, é aquele onde já excluímos outros, então você vê que os europeus, e especialmente, quero dizer, os europeus ocidentais, que agora começam em algum lugar na Polônia, certo, é uma comunidade racial epistêmica, a comunidade transatlântica, que oficialmente de si mesma diz que pertencemos juntos. E nesse sentido, os europeus não se veem como diferentes, certo? Europeans don't look at themselves as different, right? Because the whole point of this racial inclusion is that you are the same. Porque o ponto principal dessa inclusão racial é que você é o mesmo. E você diz isso, certo? Você pode ser americano, negro, branco, amarelo, europeu, negro, branco, amarelo, mas todos somos transatlânticos. Pertencemos juntos. Nós até transcendemos o nacional, certo? Somos um. E como uma nação, bem, há outros que pertencem a nós, que estão sob ataque no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, e precisamos defender os nossos das hordas bárbaras. Então, nesse sentido, me parece que estamos saindo do quadro dos Estados-nação e assim por diante.
e do Meschaimer, e o que é melhor para este grupo ou aquele grupo, porque o grupo se vê junto, pelo menos esse tipo de estrutura mental das elites, talvez. Bem, há um paradoxo fascinante aqui, no entanto. Quero dizer, há um paradoxo fascinante nesta situação específica em relação aos judeus e Israel e a visão dos ocidentais sobre eles e como são conceitualizados e assim por diante. Claro, os judeus, como dissemos historicamente, foram os outros por excelência, já que são as pessoas responsáveis pela crucificação de Cristo. E mesmo isso, teologicamente, quero dizer, um parêntese rápido, se era o plano de Deus enviar seu único filho humano para salvar a humanidade da condição do pecado original, certo? Então tudo isso foi programado com antecedência. E assim, quem participou disso, incluindo Judas, estava seguindo um roteiro. Eles eram atores essenciais e, portanto, deveriam ser reconhecidos como tal. Mas vamos deixar isso de lado. Essa é a questão teológica. Quero dizer, a teologia cristã é uma casa de insanidade por si só, que é melhor contornarmos no momento. Vamos pisar com cuidado nesse território. Mas deixe-me dar outro ponto sobre o paradoxo novamente. Então, os judeus, que eram o outro definitivo, tornaram-se ocidentais honorários, por assim dizer. E ainda assim, o que descobrimos recentemente através de investigações de DNA é que os judeus, em termos de DNA, não são realmente tão diferentes. Agora, isso é algo que recebe muito pouca publicidade, por razões que se tornarão óbvias. Estudos de DNA foram realizados em amostras representativas, por exemplo, de judeus askenazes. Os judeus se originaram na Europa Central, Oriental e do Norte. O que eles descobriram, e cada um desses estudos tem algumas diferenças e suas variações e assim por diante, é que os judeus askenazes, na maioria das vezes, têm DNA de origem levantina. Isso significa Israel, Líbano, você sabe. A terra que foi dada por Yahvé aos judeus é apenas entre 20% e 30%. 30% ou 20-25% do DNA deles deve a Mesopotâmia e o Irém. Between 20 and 30%, 20 and 25% DNA derives from Mesopotamia and Iran. This is understandable, given the fact that one was in the 6th century BC, the Babylonians. Dado o fato de que um foi no século VI, o cativeiro babilônico, cerca de 20 a 25% é do sul da Europa. Em outras palavras, não é diferente de italiano, siciliano, grego ou maltês. E cerca de 20% novamente aproximadamente do norte da Europa. E todo o elemento europeu veio principalmente porque, você sabe, os judeus que começaram a se estabelecer na Renânia, em tempos romanos, eram provavelmente comerciantes ou artesãos ou algo assim, que se casaram com mulheres locais que se converteram e assim por diante. Então isso é provavelmente em vez da conversão de todas as famílias ou tribos, incluindo homens. De qualquer forma, essa é a divisão. Including men anyway, so that's the breakdown. They done the same with Sephardic Jews. Sephardic Jews being Jews. Eles fizeram o mesmo com os judeus sefarditas, sendo os judeus sefarditas aqueles que se originaram na Espanha e foram expulsos. No Império Otomano, os judeus espanhóis foram bem recebidos da mesma forma que os reis poloneses durante a Idade Média haviam acolhido os judeus que foram expulsos da Europa Central e Ocidental. Eles diferenciavam entre os judeus vindos da Espanha e Portugal, os judeus ibéricos e os judeus do Oriente Médio que já residiam lá há muito tempo. Mas isso é apenas um detalhe. De qualquer forma, a composição dos judeus sefarditas é novamente de 25 a 30% levantinos. Cerca de 20 a 25% novamente 25 to 30% Levantine. About 20 to 25% again, Mesopotamian, Iranian. Mesopotâmico, iraniano. De 25 a 30% do Mediterrâneo Sul faz sentido, e uma fatia menor de europeu do Norte, mas alguma, de 10 a 15%. E então sempre há 5% de outros, pessoas do Cáucaso, berberes e assim por diante.
menos trabalho foi feito sobre os judeus do Oriente Médio. Em outras palavras, judeus que vieram para Israel do Iraque, da Síria, do Egito, mas a divisão lá não é drasticamente diferente. Novamente, é cerca de 30% levantino, com um grande componente da Mesopotâmia, um grande europeu do Sul e 5% berbere, se preferir. Então, no geral, entre os judeus em Israel hoje, aproximadamente um quarto, no máximo 30% de seu DNA seria compartilhado com os judeus do Antigo Testamento. Would be shared with the Jews of the Old Testament. I know this is touching a very delicate ground, but it's not the base. Sei que isso toca em um terreno muito delicado, mas não é necessariamente a base para qualquer julgamento político definitivo. No entanto, isso demonstra como a própria noção de raça, e o nós e o eles, o nós e o outro, é ilógica e absurda. A propósito, houve alguns estudos preliminares, menos aprofundados, sobre os palestinos, e o fato marcante é que, em geral, eles são cerca de 50% levantinos. Você deve acrescentar outro fato, que é que a lei israelense proíbe a busca e a condução de investigações de DNA. Então, cada um de nós pode interpretar isso como quiser. So each of us can make of that whatever. I mean, it is an interesting topic to discuss. Quero dizer, é um tópico interessante para discutir, mas os grupos imaginados, os grupos internos e os externos, sabe, é aí que estou mais preocupado com esse tema do racismo, porque é o que permite que as sociedades usem a violência em massa. Não acho que Israel seja particular nesse tipo ou especial. Acho que é a versão mais recente de algo extremamente europeu, que é, em algum momento, explodir um grupo social que costumava trabalhar junto. Se você olhar para o desenvolvimento das sociedades europeias nos últimos 1000 anos, o que você vê são impérios maiores se formando, que necessariamente, pela forma como funcionam, são uma amalgamação de diferentes tipos de religiões, etnias, raças, línguas, você nomeia, certo? Races, languages, you name it, right? Eating habits, right? And then they work for a time. Hábitos alimentares, certo? E então eles funcionam por um tempo, e depois algo os destrói. Se você olhar como a Iugoslávia se desintegrou, e como os sérvios e os croatas começaram a se matar de forma realmente violenta, e o fato de que as linhas de sérvios e croatas não passavam por territórios definidos. Eles eram literalmente vizinhos, o que significava que enquanto viveram como vizinhos, funcionou. Estava tudo bem. E então algo aconteceu que começou a diferenciá-los. E então não estava mais tudo bem. Bem, é claro, quero dizer, há uma variedade infinita em termos de relações entre grupos sociais. Sabe, Steven disse, imagine quando foi descoberto pela primeira vez que todos nós temos, quase todos nós, exceto os africanos subsaarianos, até alguns deles, aliás, entre 2 e 4% ou 5% de DNA neandertal. E os asiáticos do sudeste têm de 2% a 4% de DNA denisovano, além disso. Entende? Bem, como essas pessoas interagiam? A ideia mais sensata que ouvi é que, bem, às vezes cooperavam, às vezes se ignoravam, às vezes lutavam entre si. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza da sociedade humana. Mas, novamente, o que é único sobre a situação israelense é claro que eles não eram um elemento fixo na vizinhança até o sionismo. Sim, verdade. Então você tem toda essa, você sabe, muito... Havia os judeus naquela região, mas eles estavam integrados à sociedade. Havia uma comunidade judaica em Jerusalém. E provavelmente, mesmo depois que o segundo templo foi destruído, nem todos os judeus foram expulsos da Judéia e assim por diante. Eles podem ter sido expulsos de Jerusalém por um tempo, mas no interior eles provavelmente continuaram vivendo como sempre viveram. Então sim, quero dizer, você teve uma comunidade judaica em Jerusalém por 3.000 anos. Mas isso é completamente diferente da comunidade de colonos, que é o que começou no final do século XIX e depois foi legitimada pela Declaração de Balfour. E se você quiser ser cínico, bem, acho que já tocamos em tópicos sensíveis o suficiente. Espere um minuto, há mais um que eu ia mencionar. Estamos também chegando à marca de 1 hora,
E tento ser consciente de que discussões como estas precisam de tempo de processamento para nosso público. Então, Michael Brenner, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Foi um prazer. Obrigado, Pascal. Scott.